Simpósio. O Dizimista. 37ª parte. Em todos os 16 capítulos do Credo, em nenhum momento observamos qualquer confissão que pontuasse pelo dízimo ou por construções de templos. Mas o que nos chamou a atenção foi na instrução acima por um comportamento prudente a fim de não deixar ninguém ser enganado pelos falsos comerciantes. Aparentemente, o padrão da igreja primitiva do século I e II apresentava uma vida normal em que o sustento partisse de cada um por meio do seu próprio trabalho. Portanto, o pensamento da Didaqué encontra harmonia escriturística quanto à instrução do apóstolo Paulo. Veja: sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém. Mas, com trabalho e fadiga, labutamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. 2 Tessalonicenses 3. Versículos 7-2. Mas no final do século VIII, dentro do cristianismo católico histórico, o Segundo Concílio Niceno também manifestou uma breve posição em seu credo referente ao comportamento que os bispos deveriam manter diante de qualquer remuneração. Os bispos devem abster-se quanto a todo recebimento de remuneração. Nós decretamos que nenhum bispo deve extorquir ouro ou prata, ou qualquer outra coisa. Segundo Pedro, o apóstolo diz: apacentai o rebanho de Deus, não por necessidade, mas por vontade própria, e de acordo com Deus, não por torpe ganância, mas com uma mente alerta, não exercer domínio sobre as ovelhas, mas ser um exemplo para o rebanho. Aqueles que lançam ofensas ao clero, porque foram ordenados na igreja sem receber uma remuneração, sofrerão uma penitência. Schaff, 2005, página 794-95. O seguinte texto desesperador e desonesto foi enviado por um pastor querendo me provar o dízimo no Novo Testamento. O pastor Paulo de Tarso recebia salário da igreja para trabalhar. É assim que se usa o dízimo. 2 Coríntios 11, versículo 8. O dízimo foi ressuscitado por meio dos concílios regionais de Tours, 567, e Macon, 585. Entretanto, foi somente com o imperador Carlos Magno, 779, que o tributo passou a ser veiculado pelos corredores das igrejas na Europa. Ele também subdividiu a arrecadação dos pagamentos em 3 partes iguais, destinada à igreja paroquial, ao pároco e aos pobres. A princípio, o bispo não deveria receber nenhuma remuneração como pontuavam os concílios anteriores. Talvez esta fosse a preocupação do Segundo Concílio de Nicéia destacado anteriormente. Mas que relação tem o Evangelho com o dinheiro? Pode o homem modificar a lei do Eterno genericamente para o interesse próprio? A Igreja do Novo Testamento contempla um grupo de pessoas ou foi amortizada para um parâmetro de tijolos? A história de Constantino, 285-337 d.C., abre uma página tenebrosa na história da cristandade. Foi ele quem iniciou a construção dos edifícios eclesiásticos. Viola, 2005, p. 49. Constantino foi o útero que gerou os primeiros templos para os cristãos na história. Sua gestação entra em cena nas vésperas da batalha quando viu uma suposta cruz no céu com as palavras escritas em latim: com este símbolo vencerás. E assim aconteceu.
Constantino derrotou o imperador Maxentius na Batalha da Ponte de Milvio, perto de Roma, no ano 312 d.C. E quando se tornou imperador romano em 324, começa a ordenar as construções das igrejas. Os edifícios das igrejas construídas por Constantino eram desenhados exatamente conforme o modelo da basílica, segundo o estilo dos templos pagãos. Com assentos extremamente confortáveis para acomodar as pessoas dóceis e passivas que presenciavam os eventos. Esta foi uma das razões pelas quais Constantino escolheu ao modelo da basílica. No centro do edifício ficava o altar. Em frente ao altar havia a cadeira do bispo chamada de cátedra. O poder e a autoridade repousavam nessa cadeira. Os anciãos e diáconos se sentavam em ambos os lados. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possuem cadeiras especiais para o pastor e seus auxiliares situadas sobre a plataforma atrás do púlpito. Assim como no caso do trono do bispo, a cadeira do pastor geralmente é a maior. Tudo isso são vestígios da Basílica Pagã. Viola, 2005, páginas 52 a 54. Colaboração, Eurias Rodrigues Carneiro.